Gente, a gente caiu, mas tá inteiro, tá? A gente deu uma caída aí, não sei por quê. A gente deu uma caída, acho que é YouTube. Deu uma caída legal aí, ó. Será que o Eliseu machucou? Será que ele machucou? Aí depois dessa eu vou tomar uma aguinha pra ver se dá uma virada. Eu. Hum, eu acho que foi pegar tomate. Hum, eu acho que eu fui pegar tomate na horta lá, ou no ovo. Hum, vai, aí, eu acho que foi pegar tomate, o ovo caipira, ovo caipira com minha mora. Imagina, um ovinho. Hum, e dividir com a gente esse ovo aí, né? Esse ovo caipira, né? Não é legal? É, tá. Hum, falei, eu acho que caiu a live porque você foi pegar um ovo caipira pra gente, né? Fui pegar o caipira lá no quintal, lá fora, e aí a bezerra Joconda, ela deu uma chifrada. Sabe por quê? Eu acho que o Instagram não gostou da música. Tá uma censura lascada isso aí, rapaz, tá terrível. Eu acho que o Instagram não gosta de moda de viola. O Instagram gosta mais Não, de eles não gostam. Ó. Oi, aí, Então, Eliseu, para gente começar a nossa prosa, como você descobriu o palhaço? palhaço foi o seguinte, cara, aconteceu no ano de 2002. Eu fui convidada por uma amiga, a Lourdinha Batista, a participar de um grupo de palhaço na Santa Casa de Limeira. Era um trabalho voluntário, eu sempre quis fazer trabalho voluntário, só que, digamos assim, nunca fui mesmo atrás, sabe? E naquele momento, quando ela me convidou, eu decidi ir. E na época eu tinha, junto com a Regiane, minha esposa, tinha só a Sofá Tapeçaria aqui, a gente trabalhando aqui, fazendo móveis estofados, e aí na sexta-feira eu fui conhecer esse trabalho, lá na Santa Casa. E era um grupo de palhaço, cara, só que eu fui convidado para ir conhecer esse grupo e fui para tocar violão, só tocar violão. Na época eu me dei de presente no ano de 2000 um violão e eu fui aprender a tocar as modinhas caipira, que é o que eu gosto. Eu até então eu ia só para tocar violão. E quando eu vi aquele grupo de palhaço lá, eu falei, puta vida, cara, eu quero experimentar nisso, né? Na segunda semana, eu já fui de figurino, de nariz, eu não sabia que tinha que fazer um curso, que tinha que me aprimorar. O meu conhecimento naquela época era pouco. E aí eu fui, cara, e o pessoal, acho que por causa do cabelo branco, me deixou, né? Acabou não cortando esse lance aí do palhaço aí, eu fui. Cara, dali para frente eu só fui querendo conhecer mais, né? Me aprofundando cada vez mais. Aí no ano de 2003, nós conhecemos o Wellington Nogueira, lá dos Doutores da Alegria, os pioneiros da arte de palhaço do hospital no Brasil, no formato
capacitando artistas profissionais, inserindo no ambiente hospitalar. Aí foi aí que o Elton comentou com a gente que se a gente queria que ele viesse dar oficinas e cursos para a gente. E ele começou a vir de São Paulo de final de semana, veio várias vezes, e aí começou o intercâmbio, que é o início do Palhaços em Rede. Foi o início do Palhaços em Rede lá atrás, isso foi no ano 2003, né? E aquele começo, eles estavam planejando o que seria Palhaços em Rede. E aí a gente começou a ir para São Paulo, conhecer o trabalho também dos doutores, fomos visitar os palhaços deles atuando nos hospitais lá, conhecemos toda a equipe, né? todo o pessoal lá dos doutores. E aí houve essa baita aproximação e eu sempre tive esse olhar empreendedor, sempre trabalhei por conta. Então tinha um olhar assim diferenciado para as coisas. Eu vi aquilo e falei, puxa vida, eu gostaria tanto de trabalhar com isso. E aí eu comecei a estudar mais a respeito. E foi aí, cara, fazendo cursos de palhaço lá com os doutores, fazendo as oficinas, que a gente acabou se aproximando deles. E aí, do ano de 2004, surge a possibilidade, o Wellington propõe um projeto no Hospital Mário Gatti, em Campinas, um projeto piloto de 6 meses, e aí nós fomos para Campinas, aí na quarta-feira, e foi aí que eu falei assim, puxa vida, eu acho que dá para a gente trabalhar com isso. E aí ficamos 22 meses lá, né? O restante do pessoal acabou voltando e eu acabei ficando junto lá em Campinas durante 22 meses, e aí deu o estalo, falei, puxa vida, vamos idealizar uma coisa semelhante aos doutores. Os doutores é uma associação, convidamos alguns amigos, aí fundamos. No dia 18 de outubro nasceu a Associação Cirurgiões da Alegria, 18 de outubro de 2006, e de lá para cá a gente vem trabalhando, cara, profissionalmente com isso. Lá no início, houve a possibilidade também de fazer curso com outros mestres, a gente não ficou só nos doutores, fomos fazendo, e junto com isso possibilitou a gente tirar o nosso DRT e começar a trabalhar profissionalmente. E aí a dificuldade maior foi essa questão, né, de parar de fazer tapeçaria, que era o que me mantinha, que era uma microempresa. Uhum. Esse barracão que você vê aqui, que a câmera está invertida para lá, é o local onde a gente fazia o sofá. Hoje virou um mini teatro, é a sede da associação. Uhum, legal. Então, cara, foi um processo assim que a gente foi deixando, de um certo modo, se autoconduzir. Esse processo veio vindo, a gente foi aceitando, né, e chegou um momento que a gente decidiu, olha, vamos então fazer a associação, vamos montar a associação. E aí, cara, de lá para cá, a gente vem trabalhando cada dia mais e assim, trabalhando feliz, né? Isso que é importante, é isso que eu procuro passar para o pessoal que entra em contato com a gente. Tem vontade de fazer, gosta mesmo daquilo que faz, né? Se redescobre, às vezes, né? O lance do palhaço tem muito disso, a gente trabalhar o autoconhecimento, né? E foi através disso que a gente escolheu fazer esse trabalho. Aí foi uma escolha, né? Da gente escolher e realmente planejar aquilo que a gente ia fazer. E aí, Cirurgiões da Alegria está aí há 16 anos. E também não adianta só gostar, né? Tem que ter força de vontade também, né? Pois é, os sonhos se realizam, sim, mas a partir do momento que você arregaça as mangas e rala, né? Porque hoje o pessoal vê aí, né? Graças a Deus a associação se mantendo através de lei de incentivo, através dos sócios mantenedores, das empresas patrocinadoras, apoiadoras. Mas foi uma trajetória, uma longa trajetória, são 16 anos. Imagine só uma criança de 16 anos, né? Uma adolescente. É esse tempo que tem Cirurgiões da Alegria, 16 anos. É verdade. E legal. E esse tempo aí que começou o Cirurgiões da Alegria, aonde que nasceu o cirurgião Gagueiro? Cirurgião Gagueiro nasceu na Santa Casa aqui de Limeira. E é assim, eu não tive, na minha infância, na minha adolescência, eu não tive contato com a arte. Contato que eu falo de assistir espetáculo. Às vezes aparecia um circo na cidade e eu venho de família protestante, então era pecado ir no circo. Era pecado frequentar esses ambientes, né? Que era o ambiente do mundo, né? Que coisa, né? Enfim, respeito tudo, né? Mas foi uma fase da minha vida, foi uma fase que eu passei assim, né? Não tive contato com a cultura.
E então, cara, o cirurgião gagueiro, quando eu vi que eu fui pro hospital no primeiro dia, eu já comecei a idealizar. Eu sempre fui muito assim, sabe, tanto é que depois eu fui fazer publicidade e propaganda por conta do palhaço, por conta da associação, eu tive que voltar a estudar. Então, eu fui fazer publicidade e propaganda. Então, é o empreendedor, o palhaço é um empreendedor nato. E eu sempre tive isso muito forte comigo. E quando eu voltei no segundo dia, cara, eu já tinha o nome do palhaço, eu já tinha figurino do palhaço, eu já tinha, sabe, eu já tinha criado uma coisa que eu não sabia. Eu criei, foi uma personagem. Né? No primeiro momento foi uma personagem. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. Eu queria fazer aquilo lá. Então eu precisava do nome. Pô, já arrumei o nome, Gagueiro. E eu falei, mas caramba, Gagueiro. E eu fui nessa louca, nessa doideira, sabe? Por falta de, digamos assim, por isso que é importante, gente, quando for querer brincar de palhaço, porque tudo começa numa brincadeira. A turma entra brincando, mas é uma coisa séria, uma coisa que olha só a minha vida. Eu fazia tapeçaria, tinha uma microempresa. Eu deixei isso para me dedicar a esse trabalho do palhaço. Então, olha a guinada que se dá na vida da pessoa. Então, o primeiro contato é a brincadeira. E eu, na brincadeira, criei gagueiro, criei, na época, maquiagem, era uma maquiagem totalmente mais diferente do que eu tenho hoje e tal. E fui, cara, fui assim, eu não sabia, só que o palhaço, ele não é uma personagem. O palhaço somos nós. Né? Por isso que o palhaço é único, cada um é único. O que tem aí em série, por exemplo, o Patati Patatá, esses outros palhaços, nada contra, mas eles são atores, são artistas, são atores que treinam a voz, que tem mais ou menos a mesma estatura um com o outro, o mesmo trejeito, o bozo, né? Pode ter milhões de bozo no mundo, pode ter milhões de Patati Patatá. Por quê? Porque são personagens. E eu, a primeiro momento, criei essa personagem. Só que eu estava tão interessado, cara, em fazer esse trabalho, que eu não me preocupei com isso. E foi largando gagueiro, foi ficando gagueiro, até o ponto de eu ir para o Sindicato dos Artistas, tirar meu DRT, e chegou lá, na época, era a presidente lá do Sindicato dos Artistas, era... daqui a pouco eu lembro, a Lígia. A Lígia me perguntou qual que é o nome do palhaço. Ela falou assim, eu falei para ela, cirurgião gagueiro. Ela falou, vai colocar cirurgião? Eu falei, vou, meu palhaço nasceu no hospital, para mim, bota esse nome aí, e gagueiro. Eu falei, então, bota gagueiro aí, é o nome meu mesmo. E aí colocou cirurgião gagueiro, não tem nenhum, né? Não tinha, porque eles fazem uma pesquisa lá e tal, então não tinha. E eu acho que não vai ter também, porque é o nome que veio assim, falei, eu não me preocupei com isso. Eu sempre tive a preocupação de falar assim, como que eu vou estar lá desempenhando esse trabalho dentro do hospital? O restante, consequência, entendeu? Então, o nome apareceu dessa forma. Eu fui e no segundo dia já levei esse nome pronto. E está até hoje, cara. E eu não faço questão nenhuma, não. Tem gente que entra, né, naquela neura, né, de buscar. Não, nada contra, né? Cada um tem um processo. O meu processo foi simples, eu queria trabalhar. Faz, tipo, tem pessoa que faz um yoga, faz um negócio, e agora, qual que é o meu nome de palhaço, não sei o que, tem pessoa que até sofre. Mas sofre, daí não vira um prazer, vira um sofrimento. E o palhaço não é sofrimento, né, gente? Palhaço não é sofrimento. Palhaço é outra coisa, palhaço é outra visão, é enxergar o mundo de uma forma diferente. Palhaço é alegria, palhaço é o riso, palhaço não é negócio, não é sofrimento, não é nada. Então não adianta você sofrer com nomes, tem que... Até o sofrimento no palhaço, ele é divertido, né? Você vê um palhaço sofrer, né? É até divertido, a plateia se diverte. Você pode reparar, quando a gente sobe no palco e o palhaço se arrebenta, se estatela, é aí que está a graça também, né? O povo quer ver, é isso. Então, até na forma do palhaço sofrer, o povo se diverte. Então, é por aí, cara. E aí, quando vira uma coisa que está prejudicando, é como o trabalho no hospital. O trabalho no hospital não é para todos os palhaços. Por quê? Porque tem palhaço que vai e ele sofre com o que ele vê. E aí, ele sofrendo, ao invés dele ajudar, ele acaba se auto-prejudicando. Por quê? Porque ele leva aquilo na cabeça, aquilo começa a afetar o psicológico dele e ele acaba se adoecendo por conta do que ele vê. Então, também um cuidado muito importante,
que as pessoas que desenvolvem esse trabalho têm que ter essa noção, que lá dentro não é só alegria, a gente vê coisas também. Então, aí que eu falo que aí o talento do palhaço que trabalha no hospital está em ver as coisas, observar, participar daquilo lá e não levar para casa. Não, porque se começa a afetar, não vale a pena. Não vale a pena. Leva o palhaço para outro canto. Leva o palhaço, por exemplo, para os asilos, que é tão necessário, né? Para as instituições que cuidam de crianças. Desenvolve o mesmo trabalho em outros locais, né? Que também precisam. É verdade. Se não adaptou no hospital, tem outros lugares que você já pode levar o palhaço. Igual você falou. Sim, lógico. É sempre bem-vindo. É verdade. E quantos hospitais que o cirurgião está fazendo aí na região? E nesses anos todos de palhaçaria, você tem alguma experiência que você viveu nos corredores dos hospitais? Tem bastante, né? Tem bastante. Aqui, os hospitais aqui que esse ano são parceiros dos cirurgiões, nós estamos na Santa Casa de Limeira, acontece às sextas-feiras, no Hospital dos Fornecedores de Cana, que acontece na terça e na quarta-feira, e agora de segunda-feira nós estamos iniciando o trabalho lá na PUC, em Campinas. Né? Estamos iniciando o trabalho na PUC. Então são 3 hospitais, 4 dias da semana. E nós temos um dia de capacitação continuada. Então, o objetivo é reunir o elenco e trabalhar, né? Digamos assim, rechear a mala do palhaço nesse dia. Aí a gente troca as experiências, a gente troca, né, as cenas que a gente começou a criar dentro do hospital, porque o ambiente hospitalar ele é um local muito propício para isso. E a gente vai sempre com aquela proposta da gente iniciar uma história com começo, meio e fim. Né? E aí a gente acaba saindo no auge da história. Né? Que é o difícil do artista entender isso, é esse esquema, né? Que você sai no auge e vai embora. Quando você vai embora, aí fica aquele gostinho do quero mais, né? Da pessoa querer que a história continue. E aí a gente volta na outra semana. Então, esse acaba sendo os hospitais que nós atuamos e a forma como nós atuamos. E de quinta-feira é o dia que nós tiramos para poder reunir o pessoal. E aí essas trocas, essas histórias que começam dentro do hospital, e ao término de toda a intervenção que nós fazemos no hospital, que todo dia de trabalho, a gente faz um relatório. Colocando as cenas, aconteceu uma cena bonita, uma música, digamos assim, a gente escreve aquela música, e aí de quinta-feira a gente traz para poder mostrar para o elenco, e aí a gente melhora essa cena. Os outros acabam dando sugestões, e aí o objetivo é isso, o objetivo é com que a gente consiga melhorar aquilo que a gente leva para dentro do hospital. E as histórias que acontecem, né, são infinitas, cara, são muitas. Todas as vezes que a gente vai, a gente acaba sendo impactado por alguma história que aconteça, né? Mas nós temos algumas pérolas, né, que são momentos que ficam registrados na nossa memória e assim são muito fortes, que são fortes para a gente, né? Nós temos uma história com um garotinho que mora no hospital, num dos hospitais aí que a gente visita, e assim, ele é muito quisto pela equipe de profissionais da saúde. E nós chegamos num dia lá e ele estava assim todo vestido de Harry Potter, né? O motivo disso é que era aniversário dele. E ele estava assim, sabe, ele é um garoto assim, só que tem várias fases, né? Como nós também, né? A criança também tem algumas fases. E nesse dia ele estava assim, todo radiante, né? Todo correndo para lá e para cá, e aquela capa do Harry Potter. E ele estava conversando no fundo do corredor com uma profissional da saúde, com uma enfermeira. E quando ele viu a gente, ele largou ela assim, meio que falando sozinho. E ele já gritou, meus amigos. Aí já veio correndo para o nosso lado. E aí todos os profissionais da saúde levaram ele até num dos quartos e prepararam uma festa surpresa para ele. E foi muito legal esse momento, cara, que ele, assim, ele já é bem quisto, né, nesse hospital. E aí a gente poder participar desse momento da vida dele, né, ele mora no hospital. Agora ele está saindo para a escola, então ele vai para a escola, mas ele volta para o hospital, ele tem todo um processo assim.
E nesse dia, cara, a gente sempre procura levar alguma coisa, né? Quando pessoas que moram no hospital, a gente tem um cuidado redobrado para a gente não ficar repetindo cena, repetindo às vezes a mesma gag, repetindo. Tá certo que cada vez, como é improviso, a gente cria coisas diferentes. Mas às vezes ele já viu lá uma ceninha assim, e aí a gente fica, repete. Quando repete, é ruim, você vê que a reação da criança não é a mesma. Mas o que a gente sempre procura levar algo novo, né? Alguma coisa além. Nesse dia a gente levou uma mágica, levamos uma magiquinha pequena, então sempre tem alguma coisinha, mas o palhaço fazer essa mágica é muito doido, né? E aí rolou a festa dele, tudo, terminou, aí a gente foi fazer as visitas nos outros quartos e tal, e quando a gente voltou, aí ele estava ali na frente, ali esperando a gente, né? Meio que esperando a gente para despedir. É uma relação muito legal que a gente criou com esse garoto. E aí, naquele momento, aí eu falei, nossa, é agora, né? Vamos reunir a pessoa que agora tem o número de mágica, não sei o que tem, porque o Harry Potter vai fazer a mágica, e era pra gente fazer a mágica, né? Mas aí, não, o Harry Potter vai fazer, colocamos ele na esquete, na cena, né? E demos foco para ele. Rapaz, fizemos a mágica da bolinha desaparecer no lenço assim, aí ele bateu o cavalinho assim. Você vê o encantamento do menino, que ele se perdeu, assim, a bolinha sumiu, e ele... Nossa, a felicidade dele, né? Então, são esses momentos que a gente guarda na memória, né? O momento da gente propiciar isso através da arte, né? Aquilo que a gente escolheu de fazer, porque tudo na vida é escolha, cara. Tudo na vida é escolha. A gente escolhe o que a gente quer fazer. E aí a gente propiciar isso para uma criança, naquele momento, nossa, lá, todo mundo que estava em volta, ficou aquela roda assim, sabe, bem grande assim, todos os profissionais de saúde que estavam naquele momento disponível ali, e naquela roda, mais o pessoal que estava, as crianças hospitalizadas, e aí o menino fez a mágica, né, ele com a varinha mágica falou aquela fala do Harry Potter, de leve de ossa, sei lá eu o que ele falou, aí, e aí, sumiu a bolinha, cara, sumiu a bolinha. Quer dizer, aquele momento com certeza vai ficar guardado na memória daquela criança, sabe? Aquele momento de todo mundo aplaudindo ele, né? E aí, devagarzinho, a gente, né, desaparece no meio e deixa aquilo ali e vai embora. Que é isso que o artista tem que ter. Às vezes, na ânsia de querer ver o final, o desfecho final, vai deixando, né? Aí, quando você sai, você esgarceia. Né? Você ficou mais tempo na cena, depois você tem que ir embora, tchau, aquele tchauzinho, né? Então tchau, semana que vem volta. Então, não, cara, o palhaço sai, né? E deixa o foco, deixa ali aquele momento gostoso para aquela criança. Então, essa foi uma das aí que aconteceu faz pouco tempo, essa tá fresquinha ainda. Legal pra caramba, nossa, aqui. Aí faz a gente ter mais força de vontade de continuar, né? Tipo, motivacional para a gente continuar, né? Sim, rapaz, eu comento muito hoje nas palestras que eu faço, que principalmente lá no começo, lá quando a gente começou, que ainda não tinha tanta bagagem, não tinha tanta experiência, a gente via as dificuldades, a gente se sentia como um Fusquinha 65, acabando o combustível, assim, ó. Né? E aí chegava o dia de ir para o hospital. Aí quando chegava no hospital, acontecia essas cenas, essas coisas maravilhosas, assim, que a gente conseguia transformar esse ambiente, aí enchia de combustível o tanque de novo e a gente saía com garra para poder dar continuidade nas coisas que a gente se propôs a fazer, né, cara? Então é muito gostoso isso, é um combustível maravilhoso. Isso que estimula, vira um vício. Né? Tem muita gente que tem o vício de ir no boteco, né? Todo final de tarde tem que passar lá, marcar o ponto lá, né? E a gente tem ao contrário, cara. A gente tem o vício de ir trabalhar, mas ir trabalhar com vontade, porque foi isso que a gente escolheu. Eu podia ter escolhido ficar fazendo sofá, mas eu falei, não, cara, não vim para isso. Eu acho que, né, tudo, acredito, cada um acredita que tem a sua crença, né? Eu acredito em Deus e acredito que essa é a minha função aqui. Né? E aí chegou um determinado momento que daí a gente sai de dentro do hospital para a gente poder abrir aqui a associação, a sede já foi aberta em 2010, aberta ao público, né? Em 2010 nós abrimos ao público, por quê? Porque a gente vê que não é só no hospital que tem doente, né? Tem muitas pessoas que estão em processo de doença, que lá o hospital é o local que você vai chegar, mas e se a gente antecipar?
E se a gente conseguir, né, como quantos grupos de palhaços tem no Brasil, e a gente antecipar, para quê? Para que as pessoas não cheguem no hospital. A gente propiciar para algumas pessoas, porque a gente também não vai conseguir salvar o mundo, mas para algumas pessoas que queiram ter o contato, por exemplo, com espetáculos de palhaço, com oficinas de palhaço, com oficinas com crianças, né? Que nem nós temos aqui na sede dos Cirurgiões, nós temos, e levamos para outros locais também, a oficina Vamos Brincar de Circo, que na realidade, aquilo que eu não fiz na minha infância, eu procuro fazer para outras crianças hoje, né? Através da oficina Vamos Brincar de Circo, onde o pai, a mãe ou o cuidador dessa criança vem brincar com ela. Ficamos 2 horas aqui no ponto de cultura, aqui na sede dos Cirurgiões, brincando, passando alguma brincadeira. Brincar de jogar malabares, brincar de equilibrar o pratinho, brincar de andar na corda bamba, sabe? Então, todas essas modalidades do circo, que na realidade eu não sou expert em nenhuma delas, normalmente eu jogo bolinha de 3 bolinhas para o ar, 4 bolinhas para o ar, mas não tem aquela destreza para isso. Mas eu brinco, o palhaço brinca. E a gente conseguir brincar com todas essas crianças e com todos os cuidadores, os pais, as mães que vêm, e aí no final a gente botar a estrutura do espaço com palco, com iluminação, com todos os equipamentos que a gente tem aqui, e essa criança se apresentar junto com o familiar dele, isso fica guardado na memória dessa criança. É um ponto positivo que ela vai ter lá na frente, um local que ela vai recordar, e um local da memória dela que ela vai recordar e falar, pô, esse momento foi legal para mim, né? Então, é nisso que a gente focou com essa questão de abrir a sede dos Cirurgiões da Alegria aqui, para acolher essas pessoas. Curso de palhaço. Nós temos um curso de palhaço que agora está entrando na fase final. No final do ano, é 1 ano de curso. Nós estamos na 4ª turma. Então, todas essas pessoas que passaram por aqui, em algum momento na vida, como a gente já recebe depoimentos, né? Em 4 turmas, a pessoa volta e fala, pô, que legal, para mim fez uma diferença muito grande aquilo que aconteceu na aula tal, aí a pessoa recorda disso. Então, você vê que a gente vai plantando sementes, e a gente não fica olhando todo dia, né, monitorando, né? Não, a gente planta e vai deixando, e vamos para frente, vamos plantando. Gradativamente, essas pessoas vêm e trazem algum depoimento, né, do quanto isso foi importante na vida dela. Isso é muito gratificante para a gente, cara. E você falou que a associação tem várias oficinas, né? Oficina, cursos, e nessas oficinas você ensina o pessoal como que o elefante faz cocô? Vai muito além disso aí, cara. É o que a gente costuma, né, falar para as pessoas. A técnica, até depois me lembra que eu tenho uma história boa de elefante. A técnica é importante, muito importante. Mas a gente conseguir mexer aqui dentro, mexer aqui, ó, é mais importante ainda. Porque numa aula, você ensina o cara a dar com a cara na parede, ensina como o elefante faz cocô, ensina tudo isso aqui. Numa aula você pode passar, tá? Fazer um workshop rapidinho, você até consegue fazer tudo isso aí. Mas aqui, ó, porque tem muita gente, cara, que tem coisas, né? E o palhaço, o que é estudar o palhaço? Estudar, aprofundar na linguagem do palhaço, é se autoconhecer, né? Para colocar aquilo que você quer esconder, colocar em prol do outro, porque aquilo vai gerar riso, vai gerar uma coisa naquela pessoa que vai estar vendo ali, vai, nossa, cara, uma reflexão profunda, né? Que pode resultar no riso ou não. Às vezes, a gente entra num quarto e fala assim, nossa, cara, que xoxo, né? Que a gente criou aqui? Não criamos nada, né? Aí já veio gente, né? Depois a pessoa vem, nossa, cara, foi muito importante o que vocês fizeram lá. Aí a gente reflete assim, mas a gente não fez nada. Né? Mas o que é o nada? Quem que sou eu para julgar que aquilo que eu fiz é nada? Foi importante para a pessoa. Se não fosse importante, ela não vinha falar. Né? Então, aí a gente, né, entra naquela conversa, né? O que é o certo, o que é o errado? O que é o legal, o que é o não é legal? Não foi legal para mim, mas para o outro foi. O outro levantou de lá e depois veio falar para mim, pô, que importante que foi aquilo, cara. Nossa, depois que vocês saíram, o meu pai rachou de dar risada. Na hora ele estava sério, mas depois ele rachou da risada. Entendeu? A gente não viu isso. Aí vem outro e conta pra gente. Então,
o que a gente faz, sim, tem uma relevância importante, né? O jeito, como que a gente aborda, né? A sutileza, né? Não chega espalhafatoso, né? Não chega... Né? A gente tem, sabe, a questão da sutileza. Como que a gente vai chegar? Por quê? Porque a pessoa que foi para o hospital, ela não está esperando receber um palhaço, ela tá esperando receber a saúde dela de volta, procurando esse caminho para essa solução desse problema, né? Então, a gente precisa tomar um devido cuidado para a gente não ser o problema dessa pessoa. Né? Ela leva um problema e recebe dois. Então, tem que tomar esse devido cuidado, tem que ter essa sutileza, né? É verdade. E, Eliseu, qual a importância da palavra voluntariado para você? O voluntariado, cara, eu acho assim, eu particularmente, eu vejo assim, o voluntariado tem uma força muito grande. Muito grande. A partir do momento que você deixa de fazer algo para você, porque aquele tempo que você está doando para o outro, você podia estar fazendo para você. Você poderia estar enchendo o seu bolso, vamos dizer assim. Né? Você largar o seu trabalho, você largar seus afazeres. Às vezes você se abdicar até da própria família para você se dedicar ao próximo. Nossa, é um valor imenso de grande. E o voluntariado foi o que me fez mudar a minha vida. Né? Eu quando comecei a brincar como palhaço, eu comecei brincando, depois que eu fui conhecer e depois que isso tomou um rumo sério na minha vida, não é por isso que eu não brinco hoje, continuo brincando do mesmo jeito, mas hoje com um olhar diferente, um olhar mais, digamos assim, mais profundo, um olhar mais profundo do que é o arquétipo do palhaço, do que é essa imagem que adentra dentro de locais aonde nós, sem a máscara, sem a devida vestimenta, a gente nunca iria entrar. Já entrei em lugares que poucas pessoas entraram. Por conta do quê? Por conta do palhaço. Então, e começou de forma voluntária. Trabalhei 4 anos voluntariamente, trabalhando, estudando. Desencadeei uma quantidade de cursos. E não fazia só cursos na cidade, não. Eu ia fora. Ia para Campinas, ia para São Paulo, estudava palhaço. Fazia curso semanal em São Paulo, toda semana para São Paulo. Né? Então, isso tudo foi, de uma certa forma, me conduzindo na vida. Eu fui me deixando me levar por isso. Por quê? Porque é gostoso, é muito legal. Só que se você parasse e falar assim, eu vou parar de trabalhar um dia na semana para me dedicar ao voluntariado, você até consegue viver, continuar vivendo, pagando suas contas. Depois vira 2 dias. Depois vira 3 dias, que é o que aconteceu na minha vida. Chegou um determinado momento, eu estava fazendo mais palhaçaria sem receber de forma voluntária, que é lindo, maravilhoso. Só que você tem que pagar a conta, filho. Você tem que pagar a conta. Então, como que funciona isso? Chegou um determinado momento que a situação me impôs. Ou eu avanço e vou me dedicar exclusivamente a esse trabalho, ou eu volto para trás e fico com um dia na semana, 3 horas de voluntariado. Aí o coração falou mais alto. Só que eu já tinha visto como que funcionava outros grupos, no caso, Doutores da Alegria, outros grupos também que trabalhavam profissionalmente com a arte. Né? Falei, poxa vida, se os caras conseguem, por que eu não vou conseguir? Por que nós não vamos conseguir? Então, foi aí que eu fui atrás. Só que isso me fez, depois que a associação nasceu, teve que voltar a estudar. Aí, em 2007, eu tive que voltar a estudar. Por quê? Porque faltava conhecimento, faltava vocabulário para me expressar do que era Cirurgiões da Alegria. Então, eu sempre fui um aluno, assim, não muito de empenho para estudar. Eu sempre ia para fazer palhaçaria nas aulas. Quando moleque, da 6ª até a 8ª série, que é a adolescência, foi o auge meu. Sabe quantas vezes eu repeti de ano da 6ª até a 8ª? Repeti 4 anos. Repeti 4 vezes, dava para ter feito mais uma faculdade. Só que eu era um aluno do fundão, eu era do AUE, porque eu colocava aquilo que eu sabia fazer por natureza, que é a palhaçaria, que hoje eu identifico dessa forma, eu fazia com que os alunos, os meus amigos, dessem risadas da professora, e a professora, logicamente, não gostava, ela pegava no meu pé, eu não mostrava evolução nenhuma, não estudava, eu ia lá para fazer a turma da risada, e quando eu ia fazer prova, eu tirava a nota vermelha. Então, a professora estava certa, errado estava eu, colocando a palhaçaria, né, para tirar sarro do outro. Não, cara. Hoje eu enxergo que o correto é a gente não colocar as pessoas, o público,
né, numa situação desconfortável. Eu tenho meu duplo, então eu jogo com meu duplo joga comigo. O jogo está entre nós dois, não incluindo o outro, dando risada do outro. Nós rimos juntos, né? Nós não dá risada do público, não tira sarro do público. Então, eu, por conta do voluntariado, desse trabalho que começou de forma voluntária, nós tivemos que voltar a estudar. E no 1985 nós saímos da escola, eu com a minha esposa, Regiane, depois a gente volta em 2007, voltar a estudar novamente para poder retomar os estudos e ganhar conhecimento. Foi aí que nós fizemos o EJA, fizemos mais 1 ano e meio de cursinho, a Regi foi fazer um curso técnico, e aí prestamos o Enem, conseguimos uma boa nota, nós dois conseguimos 100% de bolsa na faculdade Anhanguera e fomos fazer faculdade. Ela fez administração, eu fiz publicidade e propaganda. Então, cara, olha a mudança que ocorreu na nossa vida por conta do trabalho voluntário, do trabalho do palhaço, né? Então, essa mudança propiciou para a gente enxergar um novo horizonte. Como que nós mantínhamos a associação antes disso? Mantínhamos com manhã de doce, tarde da baguete, essas coisas. Depois desse conhecimento, nós começamos a criar espetáculo, criamos palestra, criamos as oficinas, né, o curso. Tudo isso foi criado depois, com o conhecimento. Olha a diferença que deu. Continuamos fazendo evento? Continuamos. O voluntariado da Associação dos Cirurgiões faz esses eventos para manter a associação caminhando. E o trabalho no Palhaço no Hospital, ele não é voluntário, ele é remunerado, né? Nós temos aí a remuneração que é provida através de lei de incentivo à cultura, as empresas, enfim, a associação hoje tem, graças a Deus, condições de manter isso aí. Mas começou tudo de forma voluntária. E olha onde que a gente está chegando. Tá só então, mas o voluntariado é muito importante, muito importante. Vocês só estão crescendo, né? Só tá. Pois é. E vamos aí. Vamos. A intenção. Porque der o primeiro passo de aprender, de crescer, de estudar, de pesquisar, só tá. Sim. E é necessário, rapaz. Hoje, todos os envolvidos na associação, que trabalham na associação, todos eles têm uma formação e trabalhando no seu devido local, né? Eu sou da comunicação, trabalho na comunicação da associação, a Regi, administradora, na administração. Então, todos que trabalham na associação, hoje têm uma formação, no mínimo uma formação, para poder responder por aquilo que desempenha dentro da associação. E os artistas também, todos trabalham profissionalmente. Nós estamos hoje com um elenco reduzido, mas estamos ainda vendo, né, já vendo para o começo do ano a gente já voltar a crescer novamente, né? Então, o objetivo é a gente contratar mais alguns palhaços aí para poder estar atuando junto com a gente, mas também não é o objetivo explodir, crescer muito grande, não. Né? A gente compreende que todos nós temos que salvar o mundo, todos nós temos que fazer algo para o mundo, né? Por isso que a gente não quer monopólio de nada, não queremos expandir muito por conta disso, tem que dar oportunidade para outras pessoas também. Exatamente. E para a gente encerrar, nos minutos agora, para a gente encerrar, você falou para lembrar você de uma prosa, de um elefante, que você tem uma experiência. Eu assisti a live que você fez com o Thiago, eu dei tanta risada nessa parte que você falou. Eu era moleque, eu tinha na época, devia ter uns 8 anos, 7, 8 anos, na escola, imagina só. E aí na frente da escola passava, era uma rua de muito movimento aqui em Limeira, né? E hoje é onde é a prefeitura municipal, a antiga fábrica Prada. Eu estudava na escola Prada. E aí, rapaz, tinha um vitrô assim, e a gente escutava lá embaixo, quando entrava na rua o circo passava, desfilava na frente da escola e passava pela vidraça. A gente escutava o cara do circo gritando: criançada, hoje tem circo, hoje tem marmelada, hoje tem goiabada. E pai, vinha o cara na perna de pau, com megafone assim,
aquele cornetão assim, cantando, falando, gritando e convocando a população para ir para o circo. E eles passavam na frente da escola. E a gente subia no vitrô e joelhava na cadeira e ficava olhando, né? E ali, rapaz, a mentalidade de criança ia longe. Então eu via tudo isso passar na frente ali. E aí depois o circo montava do lado, hoje é o cemitério, ele montava na onde era o cemitério, onde hoje é o cemitério, eles montavam do lado. E tinha, assim, montavam circos grandes, vinha circo Orlando Orfei, vinha os circos antigos, sabe, aquele circão grande. E aí eu ficava doido, rapaz, encantado de ver aquilo ali. Via o perna de pau que vinha primeiro, né, abrindo, depois vinha os artistas, vinha os leões, vinha os bichos, tudo. E no final lá vinha o palhaço, né, meio que fechando a coisa, né. Aí vinha a cachimbica, rapaz. E aquela chimbica caía, uma hora caiu, abriu uma porta, caía outra, abriu um farol, saía fumaça, e a palhaçada tudo apavorada em volta, aquela coisa, aquela cena bonita. E eu levei isso para a minha vida, sabe? E aí, quando a gente saía de tarde, estava lá um do circo entregando os convitinhos para poder ir. Só que eu não podia ir, rapaz. Eu era da igreja protestante, então não ia. Nem levava o papelzinho para casa. Aí eu ficava naquele, caramba, o que tem esse negócio na lona? Queria saber, na época não tinha acesso. Aí, um dia, rapaz, peguei, enforquei aula, aqui nós falamos enforcar aula, né? A gente cair fora da escola. E eu não entrei na aula, rapaz, e fui lá para a porta do circo. E fiquei lá, olhando os bichos, todos aqueles bichos lá que tinham uma cerquinha assim. Aí fiquei a tarde inteira ali olhando os bichos. E eu fiquei, caramba, o elefante, rapaz. Elefante, eu acho que ele, na época, eu pensava, eu acho que ele não faz cocô, porque o bicho é gordo daquele tamanho, porque só vai entrando e não sai, aí ele incha, né? E a cabeça era aquilo, eu nunca vi um elefante fazer cocô. Eu passei uma tarde inteira na porta do circo olhando o elefante fazer cocô. A hora que fez, rapaz, meu Deus do céu, saiu uns cocos desse tamanho, assim, ó, verde. E aquilo foi o auge para mim. Por quê? Porque, rapaz, a curiosidade de criança, né? A curiosidade de querer saber. E junto com isso, eu passei a tarde inteira ali, olhando ali, né? Os bichos, olhando, querendo olhar por baixo da lona do circo ali, o que tinha lá dentro e tal. E é uma curiosidade de criança. E eu passei uma tarde inteira para ver um elefante fazer cocô. Eu levo isso até hoje, né, meu? Quantas crianças tiveram essa oportunidade de cabular a aula, de forcar a aula e ficar na porta do circo vendo o elefante fazer cocô? Hoje nem elefante nós temos no circo mais. Não tem não. Eu só sei que o Eliseu tem um monte de prosa para contar. É do elefante. Eu também eu descobri uma prosa sua, o seu primeiro teatro. Ah, verdade, cara. Primeiro teatro. O primeiro, dá tempo de contar? Dá tempo? Dá tempo. Primeiro teatro foi assim, ó, da igreja, né? Aí ia toda semana, estava na igreja e tal. E aí, final de ano tem a Paixão de Cristo lá, né? O nascimento de Jesus, né? Nascimento de Jesus. E era muito importante esse momento, tal, né? Como continua sendo, super importante. E a igreja estava toda enfeitada, né? Tinha cortina, que nem teatro. Cortina, iluminação, tinha tudo. Até fizeram mesmo a manjedoura, colocaram um nenenzinho lá, fizeram os bichinhos de jornal, né? De maçado assim. Então tinha cenário, tinha tudo. E me convidaram, cara. Me convidaram para participar. Quantas vezes a gente é convidado para alguma coisa e aí a gente fala não, né? E na época eu acabei aceitando. Devia ter acho que uns 10, 11 anos, acho que nem isso. E aí peguei e fui. Lá participar dos 3 Reis Magos. Era um dos 3 Reis Magos. Entra o primeiro Rei Mago. Qual que era a cena? Era entregar o presentinho ali na manjedoura, fazer uma reverência para José, para Maria, olhar para o nenê e olhar para a plateia e sair. Aí entra o primeiro menino, fez isso, o primeiro Rei Mago fez isso, o segundo Rei Mago fez a mesma coisa. Aí fui entrar eu. Eu estava vestido com um turbante, assim, uma corda aqui, assim, um pano na cabeça, uma cordinha amarrada aqui, assim, um pano com um buraco enfiado na cabeça, assim, e aí passava uma corda na cintura e ficava com as mãos de fora. Na frente tinha a caixinha de sapato embrulhado, que era o presente que tinha que dar. Aí quando eu ponho o pé assim no palco, foi bam, assim, que eu olho para a plateia, tem um risinho já na plateia. Quando eu dou o segundo passo, mais risinho. Quando eu dou o terceiro passo, mais risinho. Quando eu chego na frente da manjedoura, todo mundo está dando uma gargalhada. Cada passo que eu dava, que eu olhava para a plateia, ia aumentando esse riso.
Ah, cara, chegou uma hora, né? Chegou uma hora, eu fiquei apavorado. Eu falei, mas não fizeram isso com os outros colegas, por que estão fazendo comigo, né? Joguei aquela caixinha lá em cima da manjedoura lá, nem cumprimentei nada, saí correndo, apavorado, né, cara? E aí eu, estudando o palhaço, né? Fazendo, né? Buscando, na onde foi a primeira vez que eu tive contato com a plateia, e eu cheguei nesse local, nesse momento da minha vida, né? Na onde eu tive o primeiro contato, e aí isso me ajudou a aceitar aquilo que eu sou também. Por quê? Porque você com 10 anos, uma criança com 10 anos, a turma rachada, risada do jeito que eles fizeram, né? Na época eu não entendi. Mas hoje, cara... Imagina a cena, você pegando o presente, imagina a cena, você pegando o presente, jogando no negócio Isso aí me enrolei na cortina ainda, fiquei atrapalhado na hora da saída, o povo rachou da risada, né? E foi muito legal, porque quando eu regredi isso, eu me diverti muito, cara. Quando eu busquei, né, porque um dos cursos que eu fiz, vários cursos que eu fiz, aí já era um curso de autoconhecimento mesmo, que eu fiz, tinha os setênios, a gente reescrever a história da gente. Reescrever, a gente tinha que reescrever toda a história. E eu comecei a lembrar, aí fui lembrando do 0 aos 7 anos, o que eu lembrava, depois do 7 aos 14, tudo que lembrava, dali em diante. E eu cheguei nesse momento, né? Nesse momento foi o momento que eu busquei, que foi o primeiro contato que eu tive com o público. E isso foi muito legal para mim, porque, primeiro, relembrar isso, né? Que é interessante, cara, a memória da gente está tudo aqui dentro. Só que se a gente não revisitar ela, a gente vai esquecendo isso. E é legal a gente revisitar. Então a gente revisita, e aí eu escrevo. Então já está saindo meio aí uma autobiografia. Né? Vira e mexe, eu estou revisitando isso e agora digitei isso tudo. E quem sabe aí no futuro sai um livro aí contando todas as peripécias aí, né? Que me fez de alguma forma, me conduziu para esse caminho da palhaçaria. Você pode ter certeza, quando sair, você pode mandar um para Jacareí aí que... Mano. Um já está garantido já. Beleza, beleza. Ô, Eliseu, para a gente encerrar esses 5 dedos de prosa, eu tenho 5 palavras para falar para você. Aí você fala o que é o significado delas para você. Pode ser? Pode. Vamos aí. Família. Minha base. Deus. Para mim, o criador de tudo. O riso. O riso é um remédio muito importante na vida de todo mundo. Palhaço. Palhaço, para mim hoje, cara, é o que eu escolhi fazer. É a dedicação ao próximo. Amizade. Essencial na vida de todo mundo. Amizade também você pode fazer um amigo passar vergonha? De forma alguma. Só se ele for meu dupla de palhaço. Eu vi uma prosa sua que você foi comer no restaurante, aí você falou que tinha vidro na comida, aí depois foi ver, era o quê? Era um house, cara. Olha, eu tava com uma pigarrinha na garganta, peguei um house. Dá tempo de contar essa? Dá. Eu peguei um house e coloquei na boca para deixar mais lubrificada a goela, né? E foi o primeiro dia na Santa Casa de Limeira. Aí deu a hora do almoço, eu com o house aqui no cantinho da boca, tal, né? Beleza, gostoso. E fui almoçar. Fomos almoçar, era um restaurante fora do hospital. E aí fomos almoçar no restaurante, chegou lá no restaurante, primeiro dia no hospital, entrar maquiado, tudo, só tira o nariz para poder almoçar, que é o procedimento que a gente faz. E almoça, depois põe o nariz de novo, escova o dente e vamos embora. Aí estamos lá almoçando, rapaz, eu tô lá, vem lá o prato, botei o prato lá, né, falei assim, agora, puta, o house tá inteiro aqui, né? Catei o house, coloquei devagarzinho, assim, coloquei bem discreto, coloquei no canto do prato, tô ali comendo. E vai, come aqui, come lá. Chega uma hora, cortei a alface para poder comer e coloquei na boca. Quando eu coloquei, rapaz, dei a primeira mordida, assim, ó. Falei, crack! Falei, caraca, mordi um vidro. Na hora, mordi um vidro. É vidro. Mas nem lembrei do house. Já cuspi, olhei house branco.
Aí eu, tudo aquelas coisas de vidro, falei, cara, um vidro, eu mordi um vidro. Ah, o Thiago que estava comigo, a Cerola, né? Já levantou a mão e chamou a mulher. Falei, como isso? Olha só o que ele encontrou no prato de comida dele. Encontrou um vidro. A mulher olhou assim, catou o prato na hora, catou. E eu falei, não é possível. Já correu lá para dentro da cozinha, já foi lá. E pá, e rolou o negócio. Eu já comecei a sentir a dor da morte, né? Porque eu engoli alguma coisa. Eu comecei a sentir um negócio esquisito. Começou a me dar um negócio, uma coisa assim. Aí eu olhei assim pro Thiago, o Thiago já acabou de comer o dele, já meio assim apavorado, né? Aí chegou uma hora, não comemos nada, não comi nada depois. Já levantamos as coisas e já fomos para. O Thiago já tinha dado umas garfadas lá, falou, vamos pagar lá e vamos embora, né? Vamos ver o que é isso aqui, o que tá dando, tá meio esquisito, né? Mas, cara, a cabeça da gente, eu não tinha percebido. A hora que eu chegamos no balcão, eu até então não tinha percebido que era o house meu. Chegamos na coisa assim, a mulher chegou na hora de pagar lá, foi pagar lá. A mulher pegou e falou assim, né? Bonito, né? Muito bonito vocês, né? Engraçado vocês, né? O que foi? O rapaz encontra um vidro na comida, a senhora está achando que é engraçado? Falou que ele era house. Na hora, o Thiago olhou. Eu segurei, né? Eu segurei, fiquei. Por isso que aí a técnica, né? Aí eu fiquei sério. Falei, ainda bem que era house. Já pensou se fosse vidro? Eu tinha morrido. Isso aí, cara. Isso aí, seu Thiago. O Thiago chegou lá fora, só foi para pegar para a garganta. Agora, pensa comigo. Como que ela descobriu que era house? Como, né? Imagina. Até que pôr na boca, ué. Será que pegou na boca? Aí, a cozinheira, rapaz, saiu de lá na hora que nós estávamos conversando, uma senhorinha baixinha, aí cortou nos bração. Ela chegou, e aí, já resolveu aí? Perguntou para a dona do restaurante. Já resolveu aí? A dona falou, já resolveu. Ela fez assim, tá bom. E aí, para dentro de novo. Falei, meu, ela ia sair pegar nós. Mas foi um momento, bicho. Mas foi, até hoje, né? Rasta risada com isso. A história do house. A amizade, a dupla, a importância na vida da gente, né? Nossa, cara, é muito importante. Muito importante. Por isso que a gente, hoje, na associação, a gente tem essa coisa, só trabalham amigos, né? Não vamos pegar nego de fora, nego que a gente às vezes nem conhece, né? Por quê? Porque não dá certo, cara. O palhaço, para você jogar legal com palhaço sem ter roteiro, quando tem roteiro, que é o lance do ator, da atriz, legal. Aí quando você faz a cena, beleza, cada um vai para sua casa. Mas nesse tipo de trabalho que nós fazemos, que é o palhaço no hospital, na onde é 100%, 99% improviso, né, que você tem que jogar com o outro, você tem que conhecer o outro, que você pode jogar, né, da forma como jogar. Você pode jogar tudo, tudo, né, mas de que forma que você vai colocar? Então, para isso, a gente tem que ter amizade. E a amizade é muito importante. Muito importante. Verdade. Muito importante, cara. A gente já passou, eu particularmente passei por muitas duplas, e com o Thiago, cara, o Thiago é super gente boa, e assim, a amizade que a gente tem jogando lá dentro, no hospital, é a mesma amizade que a gente tem aqui fora. Então, sabe, é muito forte isso, muito forte. Isso é muito bom para a própria associação, né? Que não tem aquelas picuinhas, fica, sabe aquelas coisinhas, aquelas arestas? Não, a gente não tem, a gente apara tudo e é olho no olho. Não tem essa, por trás eu falo isso, na frente eu falo aquilo. Não, não tem. A gente procura levar essa amizade além do trabalho. É verdade. E você falou, Thiago, se der tudo certo, acho que semana que vem ele vai estar aqui proseando com a gente também. Ah, ele comentou, cara. Ele comentou assim, entra em contato com ele, que eu conversei com ele ontem. Aí ele falou, não, cara, eu preciso até dar uma resposta para ele, que eu acabei não dando tempo de responder. Enfim, eu não sei que pé que tá aí, mas com certeza ele vai prosear com você assim, vai ser legal. Ô, Eliseu, para a gente encerrar agora, o que o Eliseu Pereira diria para o cirurgião Garguilho hoje? Continua, não para nunca. Isso aí. E eu só tenho que agradecer você pelo convite, por essa prosa de
de quinta-feira aí. Eu sei que foi muito boa. Para mim também foi bom para mim também, para mim ter experiência, para mim adquirir mais experiência, pelo mestre que você é aí na palhaçaria, por essa bagagem toda aí. O meu muito obrigado e o microfone é seu. E se quiser agradecer seu pai, sua mãe, seu cachorro, a sua roça, os seus peixes que você pesca aí também, sua família. Beleza. Quero agradecer a todo mundo que está aí assistindo, os que vão assistir também, porque a gente sabe que depois isso acaba ficando também. E é muito legal essa sua disponibilidade em colher esses depoimentos, essas prosas, é importante, né? É tão importante que nós aqui dos Cirurgiões, nós temos o canal no YouTube, e onde nós temos lá o Diário de Bordo, que o diário de bordo nada mais é do que esse tipo de prosa, a prosa sincera de como nós fazemos, como nós atuamos. Tem histórias que nós contamos, né? Que quando nós vamos para o hospital, a gente leva a câmerinha GoPro e a gente está criando material com isso. E um dos objetivos disso é com que os grupos, né, os grupos de palhaços no Brasil ou fora também, tenham também a possibilidade de entender como que nós, enquanto palhaços que trabalhamos profissionalmente, o que a gente pensa, o que a gente faz. E a gente procura passar tudo isso para o pessoal nesse diário de bordo. O diário de bordo é nada mais do que, digamos assim, um relatório do que nós fazemos, do que acontece dentro do hospital. E às vezes do que está acontecendo, né, no próprio ambiente de convivência nossa. A gente comenta muitas coisas com relação à palhaçaria, com relação ao lado humano também, né? O que o Eliseu, né, enquanto Eliseu, o que ele pensa, o que ele fez no final de semana, sabe? Então a gente coloca algumas reflexões e coloca na realidade o nosso cotidiano, aquilo que nós fazemos. E o objetivo disso é compartilhar com todos. Então, se tiver oportunidade aí, entra no canal dos Cirurgiões da Alegria, lá no YouTube, e procura lá a playlist, que é a playlist Diário de Bordo. Beleza? E eu vou colocar aqui também, que eu vou marcar vocês também, aqui o Cirurgião da Alegria. E se alguém quiser levar a palestra de vocês, tem como? Entre em contato no telefone 19 99236 5145. E a gente tem sim, vê a possibilidade de estar indo fazer essa palestra, enfim, até mesmo oficinas, workshop. A associação tem isso. É uma forma também de levantar recursos para poder manter a associação continuando o trabalho que está sendo feito. E para alguns grupos, no caso, nós tivemos aí em Jacareí também, esses tempo atrás aí, com o João. Estou vendo que ele também vai participar aí junto com você, do Doutor Descoloridos. Estivemos lá fazendo lá um dia de oficina lá com eles lá. E foi muito legal. A gente tem um desses objetivos também da gente compartilhar nosso conhecimento com os grupos de palhaço. Então, a gente pode estar conversando, estar acertando para poder estar indo fazer esse trabalho também, né? Disseminando a arte do palhaço, né? Da forma como a gente procura levar para dentro dos hospitais. Legal. E agora, para encerrar com chave de ouro, uma frase para encerrar tudo isso, essa prosa da gente aí. O ser é o que ele escolhe e planeja ser. Meu muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Meu muito obrigado e você pode ter certeza que eu gostei pra caramba. O pessoal que assistiu gostou também. Igual que eu falei, foi uma aprendizagem. Eu sei que eu falo que a gente nunca está satisfeito com nada, né? A gente tem que sempre aprender a cada dia. Sim. O palhaço é uma construção que se aprende a cada dia. Cada live eu aprendo, a cada ação que eu faço eu aprendo. Eu nunca fico parado eu quero aprender a cada dia, igual você falou também. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, viu? Tchau, Eliseu. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.